momento. Podem se assentar. Eu vou estar lendo alguns versículos no livro de Ruth. Quantos aqui já conhecem o livro de Ruth? Muito bem. É um livro que nos ensina muitas coisas. É um livro através do qual Deus fala conosco de várias maneiras e ministra aos nossos corações lições importantes, principalmente sobre a questão da superação em Deus. Então aqui no capítulo 1, no livro de Ruth, versículo 3, diz assim: E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma órfã e de outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos, e morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Por isso saiu do lugar onde estivera, e as suas noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá. Amém? Essa noite nós vamos pensar, que Deus colocou no meu coração, é possível deixar para trás, é possível enterrar um passado de choro, um passado de perdas, um passado de fracassos e caminhar em relação a um futuro de bênção. Amém? Vou repetir: é possível deixar para trás, é possível enterrar um passado que nos machucou, um passado que nos feriu, um passado que trouxe dor, que trouxe choro ao nosso coração, e caminhar para um futuro de bênção. Todos nós, ou muitos de nós, temos um passado, e às vezes muitos de nós gostariam de voltar ao passado e fazer diferente do que foi feito. Por quê? Porque muitos de nós, lá no passado, tomamos atitudes, fizemos escolhas que não foram boas, e essas escolhas trouxeram problemas, trouxeram perdas, trouxeram choro, trouxeram amargura, trouxeram situações ruins e negativas para a nossa vida. E por que eu falo isso? Porque esse texto aqui fala exatamente disso. Fala de uma família liderada por um homem chamado Elimeleque. Elimeleque era o líder da família. E aí houve um momento em que na terra de Judá não tinha mais alimento. Houve ali uma seca, onde faltou comida, faltou mantimento naquele local. E Elimeleque, ele não quis esperar. Ele olhou para Moabe. Embora Moabe representasse um lugar de maldição, um lugar reprovável aos olhos de Deus, ele caminhou para aquele lugar. Ele pegou toda a sua família e foi em direção àquele lugar, passando por cima de várias situações que ele deveria ter observado como servo de Deus. Como servo de Deus, ele deveria ter observado várias coisas que ele ignorou, que ele negligenciou. Sabe aquela situação assim, não vai dar em nada, não vai acontecer nada, vou ignorar, vou passar por cima disso e nada vai acontecer. E muitas vezes é exatamente assim que o inimigo derruba muitos crentes. Ele coloca diante do crente aquilo que faz os seus olhos brilharem na hora da sua necessidade e diz: caminha nessa direção. Mas Deus disse assim, assim, assim. Não, mas não vai dar em nada. Vai nessa direção que vai dar tudo certo. Irmãos, esse sempre foi o argumento de Satanás para conduzir pessoas ao fracasso, para conduzir pessoas à derrota, para levar pessoas para longe da presença de Deus. E isso começa no Éden, quando Deus ele cria tudo perfeito, tudo certinho. Ele cria uma árvore e um fruto, e ele diz:
fez para Adão e para Eva: desse da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, não comereis. Não comereis, simplesmente assim. Só que aconteceu, Satanás chegou lá e falou: como? Não, mas Deus disse para não comer. Não, mas se vocês comerem, vocês serão como Deus. Olha só, o diabo ele conseguiu colocar no coração de Eva uma preocupação que ela não tinha. A preocupação de ser como Deus, ou a preocupação de ser o Deus da sua própria vida, de se autogovernar. Ela não tinha essa preocupação, mas ele colocou no coração dela. E muitas vezes é assim que o diabo trabalha na nossa vida. Ele vai colocando na nossa vida preocupações, ambições que não eram para a gente ter. E aí ele vai guiando os nossos olhos ou a nossa vida naquela direção. E eu já mencionei isso várias vezes, é uma expressão que eu gosto muito de usar: o diabo ele só precisa que você prove uma vez só. Ele não falou para ela: você dá 5 mordidas. Foi só uma mordida. Ela deu uma mordida naquele fruto. Ela falou: nossa, que fruto agradável, bom ao paladar e tal. E aí o coração dela se entregou àquela situação. E eu vejo, irmãos, que nós vivemos num mundo onde o diabo ele está a todo instante colocando diante de nós uma oportunidade para a gente abraçar, e abraçando aquela oportunidade a gente fazer o que vai nos levar muitas vezes a uma situação de fracasso, a uma situação de derrota, a uma situação que vai nos levar a infringir a vontade de Deus e perder com isso, né? E perder com essa situação. Quando eu falo sobre essas questões, me vem tantas coisas na cabeça, irmãos. Me vem essa questão hoje da homossexualidade, né? Hoje em dia, no passado você podia deixar 2 meninas numa barraca que não dava em nada. Hoje em dia você deixa 2 meninas num quarto, numa barraca, num acampamento, e pode acontecer daquelas 2 meninas aparecerem parceiras e namorando. Por quê? Porque o inimigo precisa que você prove uma vez só. Uma relação ilícita provada uma vez só, né? Pode mudar todo o entendimento e toda a percepção do que é certo e do que é errado na vida de uma pessoa. Prove uma vez só. Prove uma vez só. Essa semana nós ficamos assustados. Não posso dizer quem são as pessoas, mas pessoas que a gente conhece, casais que a gente às vezes se encontra assim, em festas de relacionamentos que a gente tem com pessoas de família ou amigos. Sabe essa situação que você pensa que só acontece na televisão, que só acontece na mídia, essa situação de troca de casais, essa situação de... A gente descobriu um casal nessa situação, que convidou um outro casal para entrar nessa situação, porque provou e gostou. Vocês conseguem entender esse tipo de situação? Às vezes nós achamos que aonde nós estamos não está bom, que a situação que a gente está vivendo não é suficiente para nos satisfazer. O inimigo ele usa a insatisfação, dizer: olha, isso aqui está monótono demais, vamos melhorar isso, né? Aqui não está bom, essa situação não está boa. Estar em Judá, a terra do pão, estar em Belém, a terra do pão, para Elimeleque, para a sua família, não estava bom. A insatisfação o levou para uma outra direção. Mas eu entendo que não havia uma escassez completa de alimento, porque senão todo o povo tinha mudado. Os irmãos concordam comigo? Muita gente ficou, muita gente suportou a situação e ficou ali em Belém de Judá, até o momento em que Deus mandou pão, até o momento em que Deus fez com que os campos novamente florescessem, e eles tivessem um trigo, e com o trigo tivessem um pão. Mas Elimeleque não, ele aceitou a sugestão de que o que ele tinha não estava bom. Vou repetir: o que ele tinha não estava bom. Quero perguntar para você nessa noite: você está satisfeito com o seu casamento? Você está satisfeito com as condições que Deus tem colocado na sua mão hoje? É uma pergunta que eu quero fazer para você analisar o seu coração.
Você está satisfeito com a sua família? Você está satisfeito com a sua igreja? Você está satisfeito com o ambiente onde você está? Ai, pastor, eu gostaria de uma cadeira almofadada, um ar-condicionado, para mim ficar geladinho. Irmãos, a gente pode providenciar isso, né? Tudo isso, eu também digo para os irmãos que eu também quero, mas eu não posso estabelecer essa situação como o mais importante para mim estar aqui. Se o pastor não colocar ar-condicionado na igreja, não colocar cadeiras almofadadas, não vou vir mais, né? Eu tenho que entender o que faz com que esse lugar seja um lugar de bênção na minha vida. Eu tenho que entender o que faz com que esse lugar seja o suficiente de Deus para mim hoje. Amém, igreja? O suficiente de Deus para mim. Hoje eu vejo assim, irmãos, que a imoralidade, o espírito da imoralidade, ele está atuando com tanta força no mundo. E como eu disse para os irmãos, eu me espantei quando descobri essa situação sobre esse casal, que a gente não esperava. Não são evangélicos, tá? Não são evangélicos, mas era um casal que certinho, marido, mulher e tal, mas de repente, gente, e parece que ficou normal. Você está entendendo? O que não é normal está sendo normalizado, o que não é natural está sendo naturalizado. O erro, a imoralidade, o pecado, ele está entrando na vida das pessoas, e as pessoas estão aceitando o pecado. E eu vou dizer uma coisa para você, querido. Deus está dando corda. Deus está dando corda para a humanidade. Dá corda. Por quê? Porque é tempo de Deus balançar a figueira. É tempo de Deus mostrar quem é e quem não é. Ele não disse que vai fazer diferença entre justo e ímpio, entre aquele que serve e aquele que não serve a Deus. Então as coisas vão acontecer para que Deus possa provar os corações dos que estão dentro da igreja e dos que estão lá fora. Porque quem está lá fora está perdido, né, no pecado, e está aceitando o que o mundo está propondo, está aceitando os prazeres que o mundo está trazendo. Deus está de olho, é quem está aqui dentro, é quem está aqui dentro. Por quê? Porque o mal está se alastrando. Pensa numa nuvem negra que vai tomando conta do ambiente. É assim que está acontecendo, né? E isso está, quer queira, quer não, você não tem só amigos crentes, ou você só tem amigo crente. Quem aí tem familiar que não é crente? Um monte de gente. E a gente se relaciona ou não com essas pessoas? Se relaciona, né? A gente conhece pessoas que não são do nosso círculo ou do arraial de Jesus, e muitas vezes a gente até desenvolve uma amizade com determinadas pessoas que não estão dentro da igreja hoje. Só que essas pessoas estão muito suscetíveis ao que o mundo está ditando lá fora. Está tendo uma inversão de valores muito grande, irmãos. Eu sou uma pessoa que eu fico indignado quando eu começo a ver a injustiça, quando eu começo a ver o mal sendo promovido e o bem sendo reprimido. Eu sou uma pessoa que eu fico indignado com essas questões, sabe? Aí você vê na política, né? Estão querendo prender lá o ex-presidente, e quem está na presidência hoje do Brasil deveria estar preso. Esse é o meu ponto de vista, né? Porque foi uma pessoa que foi julgado, condenado em todas as instâncias, mas está solto, governando o país, enquanto que outro está sendo montado uma ação, um esquema para prender por algo que ele não aconteceu, né? São conjecturas, mas é o suficiente para colocar alguém na cadeia. Então essas coisas você vai vendo, e você vai vendo que o inimigo está trabalhando de todas as maneiras para quebrar princípios e valores, porque as pessoas olham e falam: pô, será que compensa fazer o que é certo? Será que compensa ser bom? Será que compensa ser honesto? Será que compensa ser justo? Porque o justo está sofrendo e o injusto está levando vantagem. Mas é isso
que está acontecendo, para que Deus possa provar os nossos corações. A Bíblia diz que nós não devemos invejar o ímpio, porque eles passarão como a erva, e como a alface eles murcharão e morrerão. Mas aquele que serve a Deus permanecerá para sempre. Amém? Aquele que serve a Deus permanecerá para sempre. Então nós vivemos num mundo onde o inimigo ele está de todas as maneiras trabalhando para atrair os nossos olhos para aquilo que é errado e dizer: abraça o que é errado, que está compensando. Abraça o que está errado, porque o que está errado aos olhos de Deus, na realidade, é o que vai te dar felicidade e realização aqui. E Elimeleque foi nessa linha. Ele foi para Moab. E lá, o que aconteceu com ele? Ele morreu. Ele morreu. Irmãos, quando nós somos teimosos e insistimos em ir na direção daquilo que Deus não aprova, se a gente não muda o percurso da nossa vida, se a gente não retrocede, a gente morre. A gente morre. Às vezes, não é só a morte física e literal, mas a gente morre espiritualmente. Tem pessoas que falam: mas não morreu, mas morreu aqui dentro. Se você morreu na sua fé, se você morreu no seu temor a Deus, se você morreu no seu amor à palavra, eu quero dizer uma coisa para você: só falta enterrar, você já está morto. Porque uma pessoa que morre nos seus princípios, nos seus valores, na sua fé, no seu amor a Deus, ele já morreu, já está morto, né? É o que a palavra de Deus diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, Cristo te esclarecerá. É tempo de despertar, é tempo de se levantar dentre os mortos. Por quê? Porque, irmãos, o morto, ou a multidão de mortos está aumentando, e Deus não quer que você morra, Deus quer que você acorde, Deus quer que você abra os olhos, Deus quer que você desperte, né, para que você possa caminhar para frente, em direção às bênçãos que Ele tem para a sua vida em Cristo Jesus. É possível enterrar um passado de perda, um passado de morte, um passado de tristeza, e caminhar em direção ao futuro de bênção? Primeiro, se nós aceitarmos que, apesar dos problemas, o lugar da bênção é o melhor lugar para se estar. Eu vou dizer uma coisa para você: no lugar da bênção tem problema. Fala para o seu irmão: no lugar da bênção tem problema. Às vezes a gente fala assim: poxa, eu estou no lugar da bênção. O lugar da bênção é tudo 10, é tudo maravilha. Mas não, irmão. Às vezes no lugar da bênção tem problema, e tem problema com fartura, né? Mas com todos os problemas que possam existir no lugar da bênção, ele continua sendo o lugar da bênção. Não tem melhor lugar para você estar do que no lugar da bênção, apesar dos problemas que tem lá. Lá em Belém de Judá era o lugar da bênção, mas tinha problema, tinha fome, né? Tinha falta de recursos, tinha os seus problemas, mas era o melhor lugar para se estar. Por quê? Porque era um lugar em que as pessoas que ali ficaram tiveram vida, e no momento certo viram Deus fazer o milagre, as maravilhas, as bênçãos, a provisão chegar, e aquele que saiu morreu. Eu quero dizer para você, querido, fica firme no lugar da bênção, fica firme na casa de Deus, fica firme na presença de Deus, fica firme no propósito de continuar buscando a Deus, porque no tempo certo a provisão vai chegar na tua vida, o milagre vai chegar na tua casa, as mudanças vão acontecer no seu lar, os seus filhos que estão desviados vão voltar para a igreja, aquele que está fora vai voltar, as mudanças que precisam acontecer vão acontecer, os recursos que você precisa ter virão para você, mas você tem que permanecer no lugar da bênção. Não saia do lugar da bênção porque tem problema. Às vezes, dentro de uma igreja, vamos tratar assim, a igreja como lugar da bênção. Às vezes dentro de uma igreja tem problema. O que você tem que fazer? Ficar ali apesar dos problemas. Às vezes tem um problema que a gente não percebe, mas é o problema de sincronismo entre o tempo de Deus e o nosso, entre o tempo em que nós queremos receber as bênçãos e o tempo em que Deus quer entregar as bênçãos. Às vezes não fecha,
Às vezes, irmãos, não encaixa. Às vezes, irmãos, esse sincronismo não se ajusta. Nós queremos receber num tempo e Deus quer operar em outro tempo. Para muitas pessoas esse é um problema. Está demorando. Chega para todo mundo, mas não chega para mim. Deus não está vendo a minha causa. Deus não está vendo a minha necessidade. Às vezes existe um problema de sincronismo entre o tempo de Deus e o teu tempo. Quando Elimeleque saiu de Judá, ele estava vivendo essa situação. Ele queria, naquele tempo, Deus fez, mas foi num tempo que ele já tinha morrido. Ele não conseguiu esperar. Um dos maiores desafios do crente é esperar. Por quê? Porque nós somos ensinados a não esperar. Sim ou não, irmãos? Nós somos ensinados a querer as coisas para ontem. É assim que funciona, né? Porque a gente está acostumado com a modernidade, e a modernidade ensina para nós que tudo tem que ser rápido, né? Você quer uma comida aquecida, para micro-ondas, air fryer, né? E por aí vai, é tudo rapidinho. Mas com Deus não é assim. Existe um tempo que nós precisamos esperar, para que Deus possa nos entregar aquilo que precisa ser entregue, e a gente não vai perder. Porque se a gente receber algo que Deus tem para nós, sem estarmos preparados, o que a gente vai fazer? A gente vai jogar fora. Pastor, cita um exemplo: filho pródigo. O filho pródigo chegou, ele era dono de uma herança lá? Sim ou não, irmãos? Ele tinha direito à herança? Tinha, a herança era dele. Só que o momento que ele recebeu essa herança era o momento certo? Não. Ele se precipitou. Ele não tinha maturidade para saber o que fazer com aquele dinheiro. Ele não quis esperar o tempo passar, para que dentro do tempo que ele precisava esperar, ele amadurecesse. E aí o que aconteceu? Foi ele entregue antes da hora o que ele queria. Aí eu pergunto para os irmãos: o que aconteceu com a fortuna que foi entregue para ele? Perdeu. Ele perdeu tudo. Por quê? Porque ele não soube esperar. Lá no Salmo 40 diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, tirou os meus pés de um charco de lodo, e colocou os meus pés sobre a rocha. Esperei, e Ele se inclinou. Esperei, e Ele ouviu. Esperei, e Ele tirou os meus pés. Esperei, e Ele me colocou sobre a rocha. Mas porque Ele esperou. Espera. Não deixe que as circunstâncias fiquem colocando no seu coração que já passou da hora, ou que Deus está atrasando com você. Deus não atrasa nada. Deus faz tudo no tempo certo. Nós é que não sabemos esperar. Nós é que não temos paciência para esperar Deus agir. Irmãos, Noé, ele esperou 120 anos para que Deus cumprisse a promessa de trazer o dilúvio. E o povo todo ali ficou zombando de Noé, dizendo: esse velho está doido, está gagá, ele está construindo uma arca, um barco gigantesco num lugar que não tem nem mar. O que ele estava fazendo, na visão de muitos, era ridículo. Por quê? Porque ele estava fazendo uma arca num ambiente onde só tinha terra seca. Eu quero dizer para você que muitas vezes as pessoas acham que é ridículo você dizer que você está se guardando para casar com alguém. Muitas vezes as pessoas acham que é ridículo você dizer que você vai deixar de ir numa festa para estar na igreja.
Mas eu quero dizer para você, o que é ridículo para os outros é honra aos olhos de Deus. Deus te honrará. Deus te honrará por fazer aquilo que é ridículo aos olhos de quem não entende as coisas de Deus. Porque as pessoas não entendem as coisas de Deus, elas têm todo o direito de te julgar e de achar que é ridículo o que você está fazendo, porque elas não têm entendimento, mas você tem. Você sabe o que você precisa fazer. Nós não andamos pela cabeça dos outros, irmãos. Quem anda pela cabeça dos outros é piolho, né? Você não nasceu para ser piolho, você nasceu para ser servo, serva do Deus vivo. Você nasceu para viver segundo aquilo que a palavra de Deus determina, segundo os princípios da palavra, segundo as orientações da palavra, segundo os mandamentos de Deus que estão contidos na sua palavra. Nós vivemos pela palavra e pela palavra nós morreremos, mas através do que ela promete, nós viveremos em Cristo por toda a eternidade. Mas nós temos que pagar o preço de sermos fiéis ao Senhor. Ainda que hajam problemas no lugar da bênção, o lugar da bênção é o melhor lugar para você estar. Tem problema no lugar da bênção? Tem, mas fica lá. Não saia do lugar da bênção por causa da aparente contradição que você está vivendo. Tipo assim, eu estou no lugar da bênção, mas a bênção não está vindo. É que nem Elimelec, que voltou na casa do pão, mas não tem pão. Porque Belém significa casa do pão. Ele estava na casa do pão e não tinha pão. Eu estou na igreja, mas não estou vendo milagre, não estou vendo isso, não estou vendo a cura que eu queria, não estou vendo. Irmão, às vezes você vai estar no lugar da cura, no lugar do milagre, e muitas vezes você não vai estar vendo a cura, você não vai estar vendo o milagre, mas não quer dizer que na hora certa o milagre não vai acontecer, a cura não vai vir, a restauração de Deus não vai ser operada, porque Deus tem a hora certa de fazer o que tem que ser feito. Na hora certa a casa do pão ficou cheia de pão, e eu quero profetizar que aqui, neste lugar, no mover e no agir de Deus, vai ter milagre, vai ter cura, vai ter restauração, para quem esperar, para quem permanecer firme no propósito de esperar. É possível deixar um passado de dor, de sofrimento, de tristezas para trás e caminhar em direção a um futuro de bênção? É possível quando nós entendemos que o segredo, muitas vezes, para prosperar com Deus é voltar. Fala para o seu irmão aí, para ir para frente tem que voltar. Parece estranho, né? Para ir para frente tem que voltar, mas muitas vezes é assim. Aqui no texto diz que então se levantou com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Elas voltaram. Existem momentos na nossa vida que a gente tem que voltar para situações que nós deixamos para trás, para posicionamentos que nós abandonamos. Muitos, para prosperar de novo, para avançar novamente, precisam voltar a orar fervorosamente, voltar a orar com fé, porque tem muita gente que orava fervorosamente, orava com fé, mas deixou isso para trás. Você precisa voltar a orar, você precisa voltar a crer que existe poder por trás da oração de um crente que ora. Você precisa voltar a orar fervorosamente, voltar a orar com o joelho no chão, voltar a orar com afinco, com determinação, para que Deus mova na sua vida. Tem muito crente que precisa voltar ao primeiro amor. Qual foi a palavra do Senhor para a igreja de Éfeso lá no Apocalipse? Vamos dar uma olhadinha lá? Lá no final, o livro das Revelações,
A igreja de Éfeso, capítulo 2. Conheço as tuas obras, versículo 2. O teu trabalho, a tua paciência. Era uma igreja que sabia exercitar a paciência, que não pode sofrer os maus, que pusestes à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos, e sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Olha só quanta coisa boa tinha essa igreja. Era uma igreja que tinha paciência, era uma igreja que não suportava os maus, os falsos apóstolos, era uma igreja que não se cansava, era uma igreja que trabalhava. Mas olha só o versículo 4: tenho porém contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Irmãos, perder o primeiro amor para Deus é algo que é digno de arrependimento. Perder o primeiro amor é perder aquele zelo, aquela dedicação que você tinha no início da sua caminhada. Quantos aqui às vezes começaram uma vida com Deus, na igreja, estava tudo certinho, estava na presença de Deus, louvava, cantava, participava dos cultos, tinha obra de Deus para fazer, estava lá, mas de repente foi para a morada, perdeu o seu primeiro amor. O seu amor agora, o seu primeiro amor não é mais Deus, não é mais a casa de Deus, não é mais as coisas de Deus. Muitas vezes Deus está dizendo: volta ao primeiro amor. Nós muitas vezes temos que entender, irmãos, que as experiências negativas que nós passamos, de perdas, de fracassos, de desilusões que nós passamos na vida, desilusões com pessoas, desilusões com situações, muitas vezes são sinais de Deus para que nós possamos abrir os olhos e entender que é hora de voltar. É hora de voltar. Tem muita gente que perde, desculpa a expressão, quebra a cara e continua dando na direção errada, e continua caminhando na direção para onde Deus não apontou para a pessoa caminhar. Irmãos, quando nós agimos assim, quando nós somos corrigidos e não mudamos, eu não sei se está no livro de Provérbios ou de Salmos, diz que vem sobre nós repentina destruição, de modo que nós não podemos fazer mais nada. Repentina destruição. Então, não se arrepender, quando nós temos que se arrepender, é um perigo, né? É um perigo para todos nós que estamos aqui. Então, nós temos que nos voltar para Deus com arrependimento no nosso coração, diante dos nossos pecados. Voltar com arrependimento, voltar, irmãos, a viver uma vida em santidade, apartado do pecado, apartado do erro, porque a estratégia do diabo é acomodar o crente no pecado. Depois que o crente se acomoda no pecado, é difícil tirar de lá. Deus tem que fazer alguma coisa drástica para salvar aquela alma que ele ama. Eu tenho um pastor amigo meu que ele diz o seguinte: quando Deus fala, e a pessoa ouve, e não está nem aí, Deus usa o último recurso, que é o tubão. Pessoa no hospital, aí não pode fazer mais nada. Aí lá ela vai ouvir a voz de Deus. E ele sempre fala assim: é melhor não ir para o tubão, é melhor acertar as coisas fora do tubão. Eu lembro de um rapaz, quando eu trabalhava no Bradesco, chamava Daniel. Daniel era um Dom Juan, queria saber de Deus,
achava que ele podia ter todas as mulheres que ele achava que podia. E um belo dia ele se envolveu com uma mulher casada, e o marido já estava de olho. O que aconteceu com Daniel? O marido chegou armado, deu 5 tiros nele, e o Daniel sobreviveu. Só que uma das balas pegou na coluna, ele perdeu o movimento das pernas. Jovem, 20 e poucos anos. O que aconteceu com ele? Ele queria suicidar. Por quê? Porque perdeu o movimento das pernas. Aí um outro amigo meu, que já partiu também, partiu novo, porque esse ouviu de Deus. Eu evangelizei ele inúmeras vezes, né? Enfim, não vou entrar nessas questões. Mas ele falou para mim: a gente precisa ir lá para falar com o Daniel, que ele quer suicidar, ele quer tirar a vida. Eu falei: rapaz, nem sei o que eu vou falar para ele. Aí Deus me levou lá no texto do ladrão da cruz. Deus falou para mim: abra nesse texto, fala com ele nesse texto. Aí eu cheguei lá na casa do Daniel, ele de cadeira de roda, esperando eu trazer uma palavra. Certo, ele esperava que eu fosse orar, ele ia se mover as pernas, ele ia, né, sair da cadeira de roda. E aí eu falei: Daniel, é o seguinte, quando eu vim para cá, eu não sabia nem o que ia falar para você, mas Deus me trouxe nesse texto aqui do ladrão da cruz. Sabe o que o Senhor falou comigo sobre esse ladrão? Que quando ele estava fora da cruz, ele não queria nada com Jesus. Ele queria continuar roubando, ele queria continuar fazendo os malfeitos que ele fazia. Só que Deus amava a vida dele. E aí quando ele foi para a cruz, ele ficou imobilizado na cruz, crucificado. Aí o coração dele se abriu, e ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Mas ele precisou estar aonde? Na cruz. Falei: cara, você levou 5 tiros, uma bala só podia ter te matado, só uma. Quem viu o caso do rapaz, filho dos médicos aí, que morreu, passa no jornal aí direto, né? O rapaz lá, não sei se é em São Paulo mesmo. Pai é médico, mãe é médica, ele estava no 5º ano de medicina, acabou se desentendendo com os policiais lá em São Paulo. O policial deu só um teco nele assim, só um. Ele morreu. Uma bala, um tiro pode matar uma pessoa. Ele levou 5. Falei: você levou 5 tiros, você não morreu, é porque Deus te ama, está te dando a oportunidade. Eu não vim aqui orar para você levantar da cadeira de roda. Eu vim aqui te dizer que é tempo de você entregar a sua alma para Jesus. Se amanhã ou depois, Deus, na sua infinita misericórdia, sabedoria e graça, quiser te levantar da cadeira de roda, esse é outro papo. Hoje, o que você precisa é entregar a sua alma nas mãos de Jesus. Porque não se preocupa com a alma, só se preocupa com o corpo. E muitas vezes Deus permite a gente perder o corpo para ganhar a nossa alma. Então nós muitas vezes precisamos avaliar o que tem sido importante na nossa vida, né? Então o segredo muitas vezes para viver o que Deus quer para nós e avançarmos é voltarmos a ser um crente comprometido com a palavra, a sermos um crente temente à voz de Deus. Talvez nós que estamos aqui hoje, em alguma área da nossa vida, a gente precisa voltar para uma situação que nós abandonamos. E você sabe disso. Você sabe disso. Porque, irmãos, parece que eu estou aqui porque é o seguinte: a gente é batista, né? Quando você está na igreja pentecostal, o pastor diz: assim diz o Senhor, hein?
Aí a pessoa fala, não, está trazendo a revelação ali e tal. Irmãos, eu não preciso dizer assim, diz o Senhor, porque a palavra de Deus ela é revelada. E se Deus está dizendo que alguém aqui precisa voltar, é porque precisa voltar. Precisa voltar. E Deus está dizendo, é hora de voltar para mim. É hora de voltar para aquilo que você deixou para trás. Por quê? Porque se você voltar, eu vou honrar a sua volta. Eu vou fazer algo tremendo na sua vida. Mas a parte do voltar é sua. Cada um de nós tem que saber aonde o nosso cabo aperta. Cada um de nós tem que saber aonde nós temos que voltar a algumas situações da nossa vida que talvez nós deixamos. Voltar, irmão, voltar. Voltar a sermos mais atentos à palavra de Deus. Quantos crentes estão dentro da igreja e não estão nem aí para a palavra? Quantos crentes muitas vezes estão dentro da igreja e a palavra está sendo ministrada e a pessoa está lá, viajando, pensando no que ela vai comer depois do culto, pensando nas coisas lá de fora, mas o ouvido dela, espiritualmente falando, está fechado para ouvir palavra. Eu lembro, irmãos, que na minha época, quando eu me converti, você chegava na porta do templo, alguém estava orando, ninguém entrava. Você baixava a cabeça ali e orava com a pessoa que estava orando dentro do templo. Acabou a oração, você entrava. Na hora da pregação, não tinha esse negócio de ficar cutucando o celular, em hipótese alguma. Toda a atenção era para a palavra. O que nós temos que entender é que quando nós, induzidos pelo diabo, porque eu entendo que é o diabo que tem implantado essa cultura dentro da igreja, agimos assim, nós estamos desrespeitando Deus da palavra. A gente não tem que ficar preocupado se o pregador prega bem, se ele prega mal, se a palavra dele é longa, se a palavra dele é curta. A gente tem que se preocupar em receber o que está sendo ministrado através da palavra de Deus, porque é a palavra. O problema hoje é que as pessoas elas querem escolher o tipo de pregador que elas querem ouvir. Eu quero ouvir um pregador que senta num banquinho, acende umas luzinhas e fica pregando só assim, falando de uma maneira muito diferente. A outra, eu quero ouvir um pregador que só fala comédia, tipo Cláudio Duarte. Enfim, a gente fica escolhendo que tipo de discurso a gente quer ouvir para poder aceitar. Isso não existe, irmão. Não existe. Nós temos que aceitar o que Deus fala conosco através das pessoas que Ele colocou para cuidar da nossa vida. Você pode ter um pastor chato, ouça ele, porque aquele pregador do YouTube que senta no banquinho e acende as luzinhas, não é ele que vai estar perto de você quando a bomba estourar. Quando os problemas chegarem na sua vida, você não vai conseguir falar com ele. Você vai buscar o seu pastor. Sim ou não, irmãos? Então, dê valor àqueles que Deus levanta para ministrar na tua vida, que está ali perto de você. Se é gordo, se é magro, se fala bonito, se fala feio, não interessa. Interessa que Deus colocou aquela vida ali para cuidar da sua. Então, dê valor. Volte a ser uma pessoa que considera o valor das outras pessoas, porque senão você vai se perder. E você não precisa fazer força para se perder. Basta só você deixar de ouvir a palavra. Basta só você tratar a palavra de Deus de forma com indiferença, né? E você vai se perdendo. Irmãos, o mundo está trabalhando para nos levar, como eu disse no início, para nos levar para o erro. E se nós deixarmos, leva, né? Como eu disse, tem casal aí que jamais se abria para esse negócio de troca de casal, e já tem gente que se abre para isso, e assim vai, né? E assim a banda está tocando lá fora. E como é que está o nosso coração?
aqui dentro, diante dessas situações. É possível você deixar um passado de dor, de tristeza, de sofrimento para trás e conquistar um futuro de bênção, se você se deixar guiar pelos seus compromissos espirituais mais do que pelas suas necessidades materiais. O que rege a sua vida? São seus compromissos espirituais ou suas necessidades materiais? O que fala mais alto no seu coração? No coração de Elimeleque foi a sua necessidade material. Todos os compromissos espirituais que ele tinha, ele sujeitou às suas necessidades materiais. E aí o que aconteceu? Ele comprometeu tudo. Até as suas necessidades materiais não foram supridas, porque ele morreu, né? Diferente de Daniel, que foi levado à força, cativo para a Babilônia. Chegou lá, o eunuco do rei falou: olha, aqui estão os manjares que o rei mandou trazer. Daniel falou: eu não como manjar consagrado a ídolo nenhum, nos dê legumes e água. Em outras palavras, o meu compromisso espiritual vem antes das minhas necessidades materiais. Eu vou honrar o meu Deus. O que Ele quer que eu faça, isso eu farei. O que Deus não aceita na minha vida, eu também não aceito. O que aconteceu com legume e água, eles ficaram com aspecto, com semblante melhor do que aqueles que se alimentavam dos manjares do rei. Compromissos espirituais, em primeiro lugar, vai fazer com que as suas necessidades materiais sejam supridas com excelência pelo poder de Deus. Deus vai te suprir. Deus vai te dar o que você precisa quando você der a Ele o que Ele requer de você como compromisso de fé e de amor à sua palavra. Amém, igreja? Quem recebe essa palavra aí? Então, nesse momento, fica em pé e nós vamos adorar a Deus e em seguida vamos orar.